Vamos aqui adiante. Recurso em sentido estrito, gente. Essas são as hipóteses aqui que acontecem mais também, né? Recurso exigido por eloquência acusatória. Que é isso? Isso também vai ser mais esmiuçado, talvez, para o doutor Eduardo, que vai dar aula sobre júri. Eloquência acusatória, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando o juiz ele vai submeter alguém ao plenário do júri, que é a decisão de pronúncia, o juiz está reconhecendo que naquele processo existem materialidade, que aconteceu realmente um crime contra a vida, que aconteceu, por exemplo, um homicídio. Realmente esse processo apurou um homicídio, está mais que provado que o que aconteceu aqui foi um homicídio. Autoria provada. E existem indícios que aquela pessoa que está como suspeita é o autor desse fato. Não é certeza, mas existem indícios. Pronto. Quando há indícios de autoria e a materialidade comprovada de um crime contra a vida, né, o juiz ele vai pronunciar o réu ao plenário do júri. Fala o seguinte: olha, isso aqui não é uma acusação frágil, não é certeza de condenação, mas isso aqui também não é uma condenação frágil, né? Isso aqui não é um caso frágil, isso aqui realmente pode dar uma condenação de homicídio. E quem vai avaliar se deve ser condenado ou absolvido são os jurados, né? Quando o tribunal, o juiz faz isso, né? Ele vai e profere a decisão de pronúncia. Acontece que, em alguns casos, o juiz ele se excede. Ele vai, além de falar que houve indícios de autoria, ele usa termos que basicamente convence o jurado que aquela pessoa realmente é autor do fato, deve ser condenado. Por que isso é perigoso? Porque quando a gente vai fazer o plenário do júri, para que os jurados que não acompanham o processo antes, não assistiram às audiências, os jurados é dado uma cópia dessa decisão de pronúncia. Cada jurado, antes de começar o julgamento, o jurado vai ler a decisão. Se o juiz ele se excede, o que acontece? O juiz já convenceu o jurado que aquela pessoa realmente praticou o crime. E aí você já perdeu o júri ali. Acabou. Porque o cara vai ver, pô, quem está dizendo que é o juiz, o que, é que tem a ver o defensor dizer que não é? Quem sabe mais é o juiz, né? A cabeça do povo, né? Então, ao nome disso, a gente chama de eloquência acusatória. E aí o CPP fala que a decisão de pronúncia ela tem que ser bastante comedida. Ela tem que ser assim, bem sucinta, dizer o seguinte, olha, o laudo de materialidade está aqui, e os indícios da autoria estão aqui. Mas não quer se dizer que ele é a pessoa, ele é o suspeito. Ele não é inocente, ele é suspeito, ele pode ser inocentado, né? Mas vamos ver. Então tem que ser uma decisão bem rasa, né? Não pode ser também, a gente vai ver lá na frente, não pode ser nada, não pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas também não pode ser uma decisão que é quase uma sentença condenatória, sabe? Ao nome, quando o juiz se excede, né, afirma que basicamente é aquela pessoa que cometeu esse crime, e a gente chama isso de eloquência acusatória. E aí dessa decisão cabe recurso de distrito, e a gente vai mostrar para o tribunal que a juíza ou o juiz se excedeu, né? Ele está basicamente condenando a pessoa, e isso vai contaminar os jurados, né? E aí, antes de começar o júri, o juiz já está perdido, o jurado já vai condenar o cara. Vou mostrar aqui um caso para vocês de eloquência acusatória. Deixa eu ver aqui. Aqui é a detração, que eu mostrei aqui. Olha aqui. Nulidade de decisão de pronúncia, processo de linguagem. Olha como a juíza ela vai de maneira bastante incisiva nesse caso aqui. Ela fala o seguinte, olha, eu só grifei as coisas aqui. Não há qualquer indício que ampare a alegação de que a agressão partiu da vítima que justificasse uma reação extrema. Ou seja, ela já, veja, o argumento principal da defesa é a legítima defesa. Só que na decisão dela, ela já afasta a legítima defesa. Então, ela está impedindo que eu vá no plenário do júri falar com os jurados que eu vou legítima defesa, porque ela já está rebatendo com força aqui já. Olha, ao contrário, a dinâmica dos fatos revela que após a discussão, o réu utilizou um objeto contundente de maneira desproporcional e mortal, denotando a inexistência de qualquer risco iminente ou atual que legitimasse sua conduta. Então, ela já está fazendo legítima defesa. Olha como é que ela coloca aí. Assim, rejeita-se a tese da legítima defesa. Você já está convencendo o jurado que não houve legítima defesa. Olha, ela coloca, resta demonstrada, pois os autos evidenciam o desentendimento, circunstâncias que caracterizam o motivo fútil, não há elementos que descaracterizam o aspecto de menor relevância, a alegação de desproporcionalidade pela defesa é insuficiente,
Ó, reste de forma clara. Então, toda vez que ela usa isso, olha, o conjunto é robusto e harmônico que evidenciam a presença das qualificadoras. Então, ela está dizendo que assim, o caso é muito crasso que foi essa pessoa, e essa pessoa colocou de maneira. Olha, olha como ela coloca aí. Os autos comprovam que o réu matou a pessoa. Veja, você tem que falar que é a suspeita, que é indícios. Só que ela está condenando a pessoa, está falando que está comprovado que foi ele que fez isso, né? E de forma brutal e desproporcional, né? Olha, as qualificadoras estão demonstradas, né? O processo evidencia, ou seja, está muito mais que claro que realmente, né, o crime ocorreu por conta disso. Então, quando isso acontece, como é que você ganha um júri desse? Porque os jurados já vão ler isso aqui e aí vão dizer, pô, a juíza que está falando isso. Eu vou seguir a juíza. E é isso que acaba acontecendo. Então, essa decisão, ela gera uma nulidade e ela tem que ser revista, certo? E aí a juíza é obrigada a decidir, fazer uma outra decisão mais suave, certo? Mas também não pode ser uma decisão assim, Ctrl-C, Ctrl-V. Eu tenho uma decisão, por outro lado, que vocês vão ver aqui, um reze por ausência de fundamentação concreta para pronúncia. Esse aqui é o seguinte, eu peguei um caso de um juiz que ele dava Ctrl-C, a decisão de pronunciar dele em todos os casos era igual, era Ctrl-C, Ctrl-V. Ele pronunciava o rapaz com base em 6 linhas. Deixa eu ver se eu acho aqui, essa aqui, deixa eu ver, será? Deixa eu ver aqui. Ausência de fundamentação, aqui é o excesso de linguagem, deixa eu ver aqui, só um momento, tá, gente? Aí pronúncia, aqui é a detração, aqui é excesso de linguagem. Deixa eu ver. Aqui, foi essa. Olha essa decisão aqui que eu começo a falar. O cara foi pronunciado para um júri, né? Aí eu coloco, olha, o juiz, com todo o respeito e admiração com que eu tenho, limitou-se em sucinta 6 linhas para fundamentar uma decisão de pronúncia. 2 linhas para materialidade e 4 linhas para autoria. Ademais, as linhas são fundamentações de praxes abstratas. Isso é uma forma educada para dizer, foi Ctrl-C, Ctrl-V. Foi um copia e cola aqui. Olha como é que ele fala. Veja como cabe qualquer decisão. A materialidade do homicídio encontra-se plenamente demonstrada no laudo de necrópsia. Tudo bem, beleza. Né? Laudo pericial. Quanto ao indícios de autoria, estes se encontram dentro do contexto probatório produzido nos autos. Ok, sobre o quê? Conforme se está o depoimento prestado pelas testemunhas. Geralmente todo homicídio tem testemunho. Que ratificando boa parte das declarações, afirma que fulano efetuou o disparo que cevou a filha de fulano. Incolui. Pronto. Só isso. Isso é muito genérico. Ele basicamente trouxe a autoria do crime para os indícios de por que essas pessoas seriam suspeitas em 4 linhas só. Isso é o oposto. Aí aqui ele tem que fundamentar melhor. Claro que é difícil encontrar o equilíbrio entre o excesso e a falta, né? Mas aí quem vai avaliar isso é o Tribunal de Justiça, entendeu? Não pode nem ser excesso, porque vai convencer o jurado já, né? E aí você começa com o júri perdido. E também não pode ser uma coisa muito frágil, né? Porque a pessoa tem que entender por que está indo para um júri, né? Porque se for muito frágil, a decisão é de impronúncia, certo? E aqui eu vou fazer o link desses dois aqui. O rese, por ausência de fundamentação concreta, né? E é da testemunha por ouvir dizer, né? Você já deve ter visto isso, não é tema de recurso, né? Na verdade é de penal, processual, até nas alegações finais, que muitos recursos de distrito, de pronúncia, eles são feitos com base em testemunhos de ouvir dizer. Entre outras palavras, até de maneira grosseira para explicar, né? A famosa fofoca. Então, não, eu não estava na hora do crime, eu não vi o crime, não ouvi o crime, mas um vizinho me contou. Quem é esse vizinho? Não, não sei, não quero revelar. Não sei, esqueci. Eu soube pela comunidade. A gente chama isso de testemunho de ouvir dizer. E ele é muito frágil, porque você não sabe qual é a fonte. Você não sabe quem foi que trouxe essa história, quem começou a narrar essa história. E se quem começou a narrar essa história tem interesse que o resto seja condenado ou absolvido, sabe? Então, quero prejudicar, acontece homicídio, tem um desafeto, ninguém identificou a autoria, eu vou inventar que foi fulano que cometeu. Aí eu começo a espalhar. Então, eu que comecei a espalhar o boato, eu não sou ouvido. Então, as outras pessoas que ouviram de mim é que espalham. Então, isso é muito frágil, né? Então, a gente faz muito recurso de distrito de pronúncia, de testemunho de ouvir dizer, porque os juízes acabam dizendo que foi provada a prova de autoria,
porque as testemunhas estão dizendo que foi fulano. Mas peraí, as testemunhas não estavam lá. As testemunhas estão repassando a fofoca, que a gente não sabe de onde, quem que eles souberam disso. Então, isso é uma coisa muito grave. Então, a gente faz muito recurso em sentido estrito disso, certo? E também a gente faz muito recurso em sentido estrito por ausência de fundamentação concreta da pronúncia, que foi como eu coloquei para vocês, né? Uma fundamentação muito rasa, uma fundamentação que parece um Ctrl-C, Ctrl-V, que cabe em qualquer decisão, que parece que o juiz, por isso que eu dei para vocês não fazer Ctrl-C, Ctrl-V, parece que o juiz parece que só trocou o nome da parte. Mudou a parte e mudou o ID, mas é a mesma fundamentação, é a mesma coisa, né? Então, é como se assim, modelo de alegação final disso. Olha, doutor, me veja o modelo de alegação final disso. Aí você copia e cola e você só troca o nome da parte e o número do processo. E o número dos IDs, né? E é muito raso, porque se uma decisão cabe em tudo, ela não funciona para nada. É igual a teoria da chave, né? Ou da fechadura, né? Uma fechadura que abre com qualquer chave, ela não fecha nada, não serve para nada, certo? É, isso aqui, reze por falta de autoria, o famigerado e dúbio processuetar. Embora os juízes repitam muito essa decisão, que na dúvida prevalece o dúvio processuetar e razão pela qual pronuncia o acusado. Gente, esse princípio ele não existe. A doutrina critica até bastante isso. Por quê? Porque o CPP, na parte do indúbio nessa parte da finalização da primeira fase do júri, o juiz tem 4 decisões. Acabou o caso, defesa e acusação da primeira fase do júri produziram suas provas e fez suas alegações finais. O juiz pode tomar 4 decisões. Primeira decisão, ele desclassifica o crime, então, digamos, ele entende que é lesão corporal, certo? E ele mesmo julga, tudo bem. Pode ser o caso de pronúncia, então tem indícios de autoria e materialidade, certo? Que existe suspeitas de indícios que aquela pessoa cometeu. Existe o caso de absolvição e existe o caso de impronúncia. Qual é a diferença da impronúncia e da absolvição? Na absolvição, o juiz está muito claro que aquela pessoa é inocente, certo? Ele não tem dúvida. Aquela pessoa é inocente ou o crime não aconteceu, certo? Negativo de fato, negativo de autoria, ou na hipótese do artigo 415 do CPP, está muito bem claro que ele agiu numa legítima defesa, ou no estado de necessidade, ou no exercício de um direito, ou no estrito cumprimento de dever legal. Está muito bem provado. Ele vai e absolve. Quando ele tem dúvida, ele vai e faz o que? Impronuncia. Ou seja, a impronúncia, diferente da pronúncia, é quando não há indício suficiente de autoria e materialidade para levar a pessoa no júri. Então, repare bem, se você tem uma decisão que você sabe que a pessoa é inocente e você absolve, e você tem dúvidas e você pronuncia, como é que você vai dizer que é em dúvida processetar se a pronúncia é baseada também numa dúvida? Que na dúvida você deve pronunciar. Então, esse dúvida processetar ele não faz sentido aqui, né? Pronuncio porque eu estou na dúvida. Na dúvida eu sigo a sociedade. Pô, mas o 414 fala que se você estiver na dúvida, você tem que pronunciar. Então, é uma coisa que também eu bato muito esse dúvida para societar, né? Porque é o seguinte, o CPP, quando ele fala em pronunciar, o que ele fala é o seguinte, eu não preciso ter a certeza da autoria, basta eu ter indícios. Só que isso não quer dizer que eu esteja em dúvida. Eu não estou aplicando dúvida para societar, estou aplicando a lei. A lei fala que eu não preciso de dúvida, eu preciso de indícios de autoria. Então, não existe um dúvida processual. Eu não estou na dúvida. A questão aqui, eu, juiz, já estou convencido que ele é suspeito, que ele não é plenamente inocente, ele é suspeito. Agora, por isso que eu vou pronunciá-lo. Se eu estou na dúvida se ele é suspeito ou não, não é levá-lo a júri, é o contrário, é absolvê-lo por impronúncia. Inclusive, a impronúncia não gera coisa julgada. Ou seja, nada impede que eu impronuncie, a investigação seja reaberta, tenha novas provas e seja processado novamente, desde que esteja no prazo prescricional. Entendeu? Então, toda vez que o juiz simplesmente faz por dúvida para societar, eu também recorro, dizendo o seguinte: não, se ele está na dúvida, ele tem que pronunciar. Porque a decisão de dúvida não gera absolvição, gera impronúncia. E não
pronúncia por dúvida do processo está. Então, dúvidas comuns aqui, que eu coloquei aqui no finalzinho. Eu coloquei, é possível recorrer de sentença absolutória? É. Imagine que a sentença absolutória foi imprópria, ou seja, uma sentença que impôs medida de segurança à pessoa. Não é uma prisão, mas é uma medida de segurança. E a pessoa quer provar que ela não tem problema de saúde nenhum. Ou ela quer provar que é o seguinte, não. Embora eu tenha problema de saúde, eu pratiquei o fato de legítima defesa. Porque no fato de eu tomar remédio, de alguma enfermidade, não significa que todo fato que eu me envolvo criminoso significa que eu cometi, não. Eu posso agir em legítima defesa, eu posso agir em estrito cumprimento de dever legal, enfim, eu tenho o direito de conseguir uma absolvição, inclusive para provar que não fui eu nem eu, que eu sou inocente. Então você pode, sim, não só recorrer de absolvição imprópria, né? Então, uma decisão que me deu medida de segurança, como também eu posso recorrer de uma sentença de absolvição própria. Imagine, o juiz condenou nosso assistido por uma é, por indúbio pro réu, né? Ah, não há indício suficiente de autoria. Só que aí o assistido chega lá no gabinete, puto da vida, porque é o seguinte, não, indúbio pro réu nada, eu sou inocente, fulaninha me caluniou, eu quero ser absolvido e quero processar ela essa pessoa por denunciação caluniosa. Gente, para isso, realmente, tem que estar provado a absolvição própria da pessoa, que a pessoa é inocente. Quando você absolve a pessoa por pro réu, não é o que você está falando é o seguinte, você está absolvendo pelo princípio da presunção de inocência, mas você não tem certeza da sentença da pessoa. É diferente o juiz reconhecer que você é inocente, que não é você, ou você não fez isso, ou que pegaram a pessoa errada, dizer que não tenho certeza, estou na dúvida. É diferente. Então, realmente, para um crime, por exemplo, que você quer processar a pessoa por crime de falso testemunho, ou mesmo você quer entrar com uma ação indenizatória, porque a pessoa teu caso, uma ação penal que foi contra você, você precisa de uma sentença absolutória mais firme. Você não pode processar a pessoa por dúvida pro réu, porque o juiz te absolveu na dúvida, o juiz não te absolveu com certeza. Então, isso pode acontecer assim. Então, ainda que você seja absolvido por indúbio pro réu, você tem interesse recursal e conseguir uma absolvição, com certeza, por dizer que, olha, não tem dúvida. Eu não tenho dúvida que se você é culpado ou inocente. Eu tenho absoluta certeza que você é inocente. Nesse segundo caso, se o juiz fala que você é inocente, não foi você, ou que se o que você fez foi por motivo justo, você tem direito sim a entrar com ação indenizatória contra a pessoa que levou você a estar no banco do réu, diferente do dúbio pro réu, certo? Então, você pode recorrer, sim, a sessão absolutória, seja própria ou imprópria, para mudar o fundamento da absolvição, que pode trazer benefício e vantagem para você. Segundo, é possível reconhecer benefício ao réu não trazido no recurso à defesa? Pode, porque a gente falou de efeito translativo, né? Ou reformácio in melius. Então, questões que podem beneficiar o réu podem ser trazidas pelo desembargador, né, no recurso, ainda que a defesa se passou no recurso, né? Então, imagine um atenuante, né? Pô, gente, nunca foi alegado, a defesa se passou, mas o desembargador viu que tem essa atenuante, então ele pode reconhecer a atenuante ou a nulidade, desde que esteja beneficiando o réu, certo? Efeito translativo do recurso e reformasse médios. A defesa pode fazer pedido nas contrarrazões, fazer um pedido adesivo? Como é que faz isso? Pode. Justamente por conta desse pedido, esse efeito translativo do recurso, o que é que eu faço? Por exemplo, fiz essa semana até. Foi um caso que o rapaz foi condenado no júri, né? A pena foi bem baixa até, né? E aí o Ministério Público recorreu para aumentar a pena. E aí, nas minhas contrarrazões, eu percebi que o juiz, ele não tinha reconhecido um atenuante, né? Se passou. Só que o defensor da época, quando recorreu, o defensor não recorreu unicamente só por conta do atenuante, porque a pena já estava baixa. Aí o defensor também se passou, né? Não recorreu. Só que o Ministério Público recorreu para aumentar a pena. Já que os recursos do MP já estão lá, eu posso, nas minhas contrarrazões, também fazer um pedido. Posso. Agora, o que é que eu faço? Geralmente eu coloco o seguinte, para não parecer que eu estou fazendo pedido adesivo, né? Eu geralmente digo, olha, houve um erro material. Que erro material, o juiz é obrigado a reconhecer de ofício, questão de ordem pública. Geralmente eu coloco, olha, por questão de erro material, que seja reconhecido atenuante fulaninho, porque não foi reconhecido pelo juiz. Não é um erro material, né? Na verdade é um pedido, mas eu sempre boto como erro material, jogando a bola para que o juiz, permitindo que o juiz corrija de ofício.
Então, sim, você pode fazer pedido nas contrarrazões desde que seja em benefício do réu, nunca contra o réu, certo? Então, por exemplo, não existe pedido adesivo no processo penal pelo MP, certo? Por quê? Proibição da reforma impédios. Se eu faço um recurso para a defesa, para o réu, se o cidadão faz um recurso e o promotor faz também contra ele, ele fica inibido a fazer o recurso. Ele, pô, peraí, quer dizer que se eu recorro para melhorar a minha situação e o promotor pode pegar carona no meu recurso para piorar a minha situação, então eu não vou recorrer, vou deixar do jeito que está. Porque se eu recorro, pode piorar a minha situação, então eu não vou recorrer. Então, como não existe reformácio impédios para a defesa, o promotor não pode fazer pedido adesivo ou apelação adesiva no processo penal contra ele. Mas a defesa pode, no recurso do MP, nas contrarrazões, a defesa vai e faz o pedido. Agora, eu gosto mais de pedido de erro material, para não dizer que houve preclusão, né? Para dizer, doutor, por que você não recorreu também, se o MP recorreu? Entendeu? Aí eu vou e falo erro material nas minhas contrarrazões. Mas sempre quando é uma coisa muito pontual, uma coisa assim, muito pequena, na sentença, sabe? Já que o recurso já está lá, então eu vou fazer o pedido também, né? Não iria recorrer só por conta de uma coisinha muito pequena, mas já que está aqui, entendeu? Então é isso, gente. Finalizei aqui. Até estourei um pouco o tempo, né? Mas já respondi até umas perguntas aqui nas dúvidas. Espero que sim. Então, se tiver um pouquinho de tempo, a gente deve me permitir. Eu vou abrir um tempo aí para as perguntas de vocês. Senão, a gente finaliza aqui, tá bom? Então, quero agradecer aí. Espero que eu não tenha corrido demais. Felipe Oliveira, qual a previsão legal de que haja o efeito suspensivo no plenário do júri? Felipe, salvo engano, eu vou olhar aqui agora para você, que agora eu não tenho de cabeça esse artigo, mas eu acho que é o artigo 472. Deixa eu abrir aqui só um momento, tá? Aqui, Felipe, eu achei agora. É o 492, parágrafo 5º do Código do Processo Penal. Veja que o parágrafo 4 ele fala: a apelação interposta contra a decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo, desde que verificado que, primeiro, o recurso não tem propósito meramente protelatório. 2. Levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação de sentença, novo julgamento ou redução da pena de patamar inferior a 15 anos. Essa última parte de redução da pena patamar inferior a 15 anos cai por terra com a decisão do Supremo, né? Mas fica mantida, né? Pode dar efeito suspensivo se o resultado da apelação puder ter como resultado a absolvição, a anulação de sentença ou novo julgamento, tá bom? Tá lá no 492, parágrafo 5º do CPP, certo? Achei aqui. Ah, na lista da atração já falei. Existe algum problema em deixar claro que se trata de um pedido adesivo? Não, não tem nenhum problema, não. A jurisprudência do STJ, do STF, proíbe expressamente pedido adesivo pela acusação, pelo Ministério Público. Então, né, por via de regra, se o STJ e o STF falaram expressamente em Ministério Público acusação, está permitida a defesa fazer também, também pedir adesivo na contrarrazão. Eu, por cautela, para pecar mais, eu chamo isso de erro material. Porque no erro material ele pode fazer de ofício, sabe? Não está fazendo por provocação minha, entendeu? É mais por cautela, mas pode sim fazer pedido adesivo nas contrarrazões, né? É mais por cautela minha. Porque assim, depois vem o Ministério Público dizer que precluiu, porque você devia ter apelado e você não apelou e está querendo apelar agora, pegar carona no recurso do Ministério Público, que pode, né? Mas evitar a discussão, né? Que vai que, né? O desembargador que você pega, né? Se alinha ao Ministério Público. Vai que o desembargador que relatou simplesmente é do quinto constitucional do Ministério Público, né? Então, é mais um promotor do que um desembargador julgando, né? Então, eu boto como se fosse erro material, né? Pode. O DLE, se for para beneficiar o réu, pode sim, entendeu? É porque pode sim beneficiar o réu, independente se é de ordem pública ou não, por causa do reforma médios. Pergunta sobre o questionamento. Só pode ser realizado com os artigos que foram feridos. Olha, por cautela, sim. O que acontece? Se discute na doutrina, tanto, principalmente do CPC, né, o processo civil é mais rico nesse ponto,
se o pré-questionamento ele pode ser expresso ou implícito, certo? É, e aí é uma bola dividida. Às vezes o tribunal, o STJ, STF aceitam um pré-questionamento implícito, né? Ainda que você não mencione expressamente, você não coloque expressamente o artigo, mas que pela sua fundamentação, o STJ e o STF estão observando quais artigos estão feridos. Eles às vezes aceitam isso. Só que como é um curso de prática aqui, né, do nosso dia a dia, a gente tem que sempre pecar mais pro excesso. Eu, pessoalmente, eu coloco expressamente os artigos que estão sendo pré-questionados, para não negar seguimento. Porque o que acontece? Quem faz o juízo de admissibilidade, se vai para o STJ ou não, não é o STJ, é o TJ. Então, veja, quando você pede um tribunal e você quer para o STJ, você vai recorrer, você vai fazer o recurso especial, só que quem vai fazer o requisito de admissibilidade, se vai para Brasília ou não o recurso, não é o ministro do STJ, é o desembargador que você está combater a adesão dele. Ele não quer que a adesão dele seja mudada. Então ele vai criar muito obstáculo para não conhecer o recurso. E outra, o STJ e o STF estão abarrotados de processo. Então, qualquer justificativa ou motivo que eles tiverem para barrar o seu recurso, eles vão usar, sabe? Então é aquela coisa, é não dar aso para manga. Ah, mas eu tô certo. Tudo bem, mas a questão não é estar certo ou tá errado aqui, nessa parte aqui desses requisitos. A questão é, se vai ganhar ou vai perder. É um jogo, sabe? Então, eu coloco expressamente para evitar dizer que, ele não pré-questionou, pré-cluiu, ele está inovando. Não. Eu já vou pré-questionando desde o início, né, colocando os artigos. Então, eu não faço pré-questionamento implícito ou pré-questionamento, assim, genérico, né? Então, assim, os artigos que eu coloco, que coloco no corpo da minha fundamentação, eu repito todos eles, não transcrevendo, né? Eu só coloco como mostrei ali. Eu digo, feriu tal, 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 tal artigo. Coloco isso para não gerar preclusão, sabe? Porque para o desembargador negar que eu não pré-questionei, e para o ministro do STJ dizer que eu não pré-questionei, é um pulo. Eles querem se livrar dos processos. Eles não querem ter mais processos para julgar, sabe? Não, eu faço expresso, sabe? Eu boto os artigos. É uma questão mais de ordem prática. Só foram essas, né, gente? As perguntas, essa aula, né? Eu sei que foi no ritmo assim, pá, 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 sem enrolação, porque realmente, assim, é um tema bastante extenso. É um tema que não se esgota aqui, entendeu? Então, recomendo sempre a leitura aí das obras que eu coloquei, da atualização dos informativos. É um tema, assim, que em cima de 3 horas, né? Foi o que deu para explicar bem, né? Sobre as coisas mais do dia a dia, né? Do nosso da Defensoria Pública. Não é todas as situações que a gente, aqui na Defensoria Pública, que os colegas enfrentam, né? Então, eu quis trazer esses temas aqui. Então, recomendo sempre a leitura, né? Sempre o aperfeiçoamento, né? Até para saber lidar com situações que eu não trouxe aqui, né? Que sempre, acho que penal nunca existe assim a mesma coisa em penal, né? Sempre, todo dia tem uma coisa nova para aprender. O ju, as decisões judiciais nos desafiam, né? Sempre tem uma coisa que a gente nunca viu, uma aberraçãozinha, né? Para a gente trabalhar. Então, eu sempre recomendo assim o estudo, né? É, talvez no futuro, acho que a única coisa que ficou faltando aí foi a habeas corpus, né? Mas a habeas corpus seria uma aula só para habeas corpus, né? Não para habeas corpus com recurso, né? Uma aula só sobre dosimetria de pena em 3 horas, né? Por exemplo, eu não falei de concurso de crimes, não falei de aberratio ictus, aberratio criminis e outras coisas, né? Falei do que acontece mais na dosimetria, né? Também teria que ser um curso à parte. Na prática, dentro da proposta do que a gente, os problemas que a gente vê do dia a dia, né? Eu foquei, assim, numericamente nos maiores problemas que a gente enfrenta, né? Então, agradeço aí novamente a doutora Daniele, minha coordenadora, que idealizou esse projeto, né? E doutor Alan Roque e toda a equipe da SDEP também, né, que abraça aí esse mundo, tá? Então, desejo aí a todos aí um bom final de semana, um bom almoço, que já são 12h30, né? Vai ficar gravado essas aulas, tá? Então, quem pegou aqui na metade vai poder assistir desde o início, quem teve que sair, ou mesmo quem não pôde vir, né, vai estar gravado, tudo bem, né? Em 6 blocos, né?
totalizando aí 3 horas, certo? E só tenho a agradecer, tá bom, pessoal? Então, até mais, finalizo por aqui. Qualquer coisa eu estou disponível aqui em Alagoinhas aqui, certo? Então, um forte abraço a todos e até mais.